Tudo bom, pessoal? Vamos aí continuar nosso conteúdo sobre os perfis de atitude empreendedora. A gente viu o conceito do empreendedor, a gente viu antes de tudo que o empreendedor, antes de ser classificado como alguém que busca abrir um CNPJ, ele é alguém que tem um conjunto de atitudes que percorre a lógica da própria inovação, no sentido de forma diferenciada, tocar um projeto, construir um produto, um serviço, enfim, se destaca por essas características de visão de oportunidade, de persistência, de compromisso, enfim, se se caracteriza realmente por ser diferenciado, né? Então a gente vai continuar a conversar sobre essas características, dando sequência, né, a mais cinco características interessantes dentro do formato que eu trouxe na nossa semana passada. Vou trazer uma característica, conversar um pouco sobre ela e em seguida trago um exemplo de notoriedade pública para que a gente tenha algum tipo de associação interessante. O interessante ou positivo desse material inicial, né, dessas dois primeiros vídeos do mês, é que você possa se colocar no lugar, né, dessas pessoas. E dentro dessas 10 características atitudinais aí do empreendedor, pensar com quais dessas características eu me identifico, eu consigo me enxergar em quais dessas características. Alguém, certa feita, me fez a colocação, mas eu sou empreendedor, eu nasci empreendedor, eu posso me tornar empreendedor. Importante a gente entender que ninguém nasce com uma determinada característica empreendedora, mas é formado ao longo da sua vida por influências externas e por decisões próprias, no conjunto dessas características empreendedoras. Ou seja, a resposta é que eu posso me tornar. Assim como eu posso me tornar um líder melhor, assim como eu posso me tornar um financista melhor, assim como eu posso me tornar uma pessoa que trabalhe melhor em equipe. Falávamos no mês passado sobre o processo de coaching, né? Tentamos aí trazer mais seriedade e conceitos sobre essa instrumentação administrativa que visa melhorar a performance. Então, se eu tenho instrumentos nesse fim, eu posso sim me tornar um empreendedor, mesmo que eu não tenha um conjunto de características necessárias, eu posso buscá-las. Então, ninguém nasce empreendedor. Você se forma empreendedor no sentido de experiência, de vivência e de busca, tá? Mas vamos continuar. Uma característica importantíssima dentro desse perfil empreendedor é essa disposição para correr riscos. Nem todo mundo tem, como eu dizia, a impetuosidade, né, de desbravar, na verdade, de ser pioneiro. Pois eu posso lhes afirmar o seguinte: a lógica dentro dessa característica do nosso material não é ser, abre aspas, louco, inconsequente, irresponsável, não. É ter essa coragem, vamos chamar assim, de correr riscos, mas obviamente monitorar, né? Monitorar esses riscos, compreender esses riscos, entender e antes de tudo, né, agir para reduzi-los, controlar os resultados. Olha o que consta no nosso material. Avalia as alternativas e calcula deliberadamente os riscos. E com base nisso, cria ações, trabalha contingencialmente, preditivamente, preventivamente, para controlar esses resultados. E se coloca realmente em situações que vão trazer aí riscos. Creio eu que alguém que sempre esteve envolvido nesse perfil, ou demonstrou ter esse perfil, é a figura do Amir Klink. Não é? O Amir Klink é um engenheiro
que desenvolveu o próprio veleiro, um veleiro construído para quebrar gelo, né? Enfim, tem uma série de características desse projeto e o grande objetivo de vida dele, né? A primeira viagem que ele fez à Antártida, ele passou 130 dias ali. É quase uma quarentena na Antártida, né? Em tempos de pandemia, a gente começa a ter essa referência, né? E a ideia era explorar, era fazer experiências, era, enfim. Detalhe importante, nessa fase aí do Amir Klink na Antártida, ele já era pai de 2 filhas, já tinha família, né? Então ele tinha uma gama de riscos envolvidos, não só técnicos quanto aos seus equipamentos, como ambientais diante do inóspito ambiente da Antártida, não é? E também, obviamente, é, pertinentes à sua família, à distância, questão psíquica, enfim. Existe uma biografia, uma espécie de autobiografia que ele escreveu, onde ele narra um fato interessantíssimo. Ele estava visando se aproximar de um determinado iceberg, onde ele iria ancorar o seu veleiro e lá extrair um pouco de gelo para destilar e dessalinizar a água e fazer café. Como eu sou um amante do café, eu entendo perfeitamente o objetivo desse momento. Salientando que esse tipo de barco tem 2 tipos de âncora. Tem uma âncora pendular, aquela que a gente conhece, que fica submersa, e tem uma âncora gancho, onde ele lança sobre o iceberg, e quando lança nessa, vamos chamar, plataforma de gelo, ele pisa nessa âncora e ela se abre internamente ao gelo. Tá? Então, o Amir Klink se aproximou do iceberg, jogou a âncora pendular e jogou essa âncora a gancho. Mas como a operação era muito rápida, ele não fez o procedimento de empurrar essa âncora e abri-la embaixo, sob a camada de gelo. Bom, resumidamente, essa âncora se soltou e o veleiro se afastou. E ele ficou sobre a plataforma. Por uma questão divina, né, um livramento, ele foi resgatado coisa de 45 a 50 minutos depois. Ele não estava nem preparado para ficar tanto tempo exposto, não estava com a devida roupa para isso, né? E ao ser questionado o que aconteceu e explicar e contextualizar, ele foi resgatado por um casal de suíços. E perguntaram: quem é você? Né? Eu sou o Amir Klink. Bom, dentro da língua que estava sendo falada naquele momento, provavelmente o inglês, ele afirmou, o casal afirma: não, você não é Amir Klink. O Amir Klink não faria uma merda dessa, me perdoe o palavrão, não faria um absurdo desse. O que eu quero dizer é que mesmo controlando os riscos, você vai ter a probabilidade de errar. E é um processo de aprendizagem. Se fala muito no chamado novo empreendedorismo que essa disposição de tentativa e erro, ela precisa ser considerada um processo de aprendizagem e você precisa criar um suporte e uma resistência, ou seja, um limite. Eu posso errar até aqui, não é? E eu estou preparado para isso até aqui. Então você tem aí uma faixa possível e incentivar esse ambiente dentro das organizações é mais do que necessário, é uma condição sine qua non, como dizem os advogados, porque assim eu gero realmente inovação e crio uma cultura focada em aprendizagem. Né? É importante que, libertando esse ambiente de tentativa e erro, eu preciso cobrar sistematicamente das equipes para que essa tentativa e erro gere resultado. Né? Não é um ambiente anárquico. Eu comentava com vocês no estudo de liderança que não existe anarquia organizacional. Né? Então, nessa perspectiva, correr riscos é uma característica empreendedora interessantíssima, talvez uma das mais provedoras do pioneirismo. Estabelecimento de metas, outro ponto interessante. A gente viu a questão lá da superação, né? Utilizamos até o exemplo do glorioso Ayrton Senna, na verdade, essa busca por eficiência, por superação. Bom, quem trabalha com planejamento vive abraçado a metas, né?
a macro-objetivos, a etapas, né, steps para chegar nesses macro-objetivos. O importante é que esse estabelecimento de metas, ele precisa ser desafiador, ao passo que também tem que ser tangível, né, ele tem que ser possível, mas ele precisa ser desafiador. Né? Do contrário, ele não cercado por uma motivação que gere resultados efetivos. O que coloca-se aqui no slide é muito interessante. Precisa ter um significado pessoal. Vocês lembram que quando a gente falava sobre o comprometimento do empreendedor, ele abraça determinados projetos com um significado pessoal, né? Muitas vezes até está disposto a sacrifícios de tempo, de saúde. Não é? É claro, ser empreendedor exige inteligência emocional. Significa que eu preciso construir minhas metas, elas têm que ter um significado pessoal, mas eu não preciso ficar doente por conta disso. Não é uma questão de equilíbrio. Não é? Vejam só, um exemplo rápido dessa questão aí de estabelecimento de metas. O Steve Jobs, ao criar o projeto do iPhone, ele mudou o projeto 17 vezes. Sabe por quê? Porque o botãozinho central lá do telefone não fazia o barulho que ele queria. Vejam, isso não é algo equilibrado. Né? Então é uma diferença grande, né, de, vamos chamar assim, procedimento, né, perfil. Então estabelecer metas é trabalhar com parâmetros, com referências que me, inclusive, auxiliam a entender se eu estou aprendendo ou não, se eu estou evoluindo ou não. Para poder eu criar essas metas, eu preciso de referências. Então, eu vou estudar ao longo do tempo quais são os meus objetivos de longo prazo, não é? E subdividi-los em objetivos de menor prazo. Todos eles, pessoal, mensuráveis. E creio eu que a figura aí do Ronaldo, né? O Ronaldo que ganhou o apelido de fenômeno, ela traz uma percepção interessante sobre essa perspectiva de meta. Né? Vocês lembram rapidamente a história do jogador? Ele saiu do Brasil muito jovem, foi à Europa, fez um sucesso estrondoso, foi o melhor jogador do mundo mais de uma vez, até que ele sofre aquele acidente lá, né? Que acontece aquela situação da patela do joelho dele se deslocar, ele jogando. É uma cena, inclusive, muito angustiante, né, de ver. Disseram que ele estaria parado aí durante muito tempo e tal. E ele fez as cirurgias de religamento aí dos tendões e tal, fez tudo lá na Europa. E quando foi estrear, o que é que aconteceu? Rompeu de novo, aconteceu a mesma coisa. Pronto. Toda a mídia esportiva considerou o Ronaldo acabado para o futebol, e ele, enfim, perdeu um bom tempo aí e fez o mesmo procedimento, só que dessa vez no Brasil, com a equipe comandada, inclusive na época, pelo médico da seleção brasileira. Pois bem, o Ronaldo passou um bom tempo apagado durante esses procedimentos, engordou, mas ele tinha realmente, de forma muito disciplinada, o objetivo de voltar aos campos e foi convocado para a Copa de 2002. Todos se recordam dessa situação e da quantidade de críticas que se deram sobre a figura do Luiz Felipe Scolari, né, de tê-lo convocado. Né, porque se dizia que ele iria atrasar o time, que ele iria ser muito mais uma âncora, vamos chamar assim, né, um peso do que um jogador capaz de gerar diferenciações importantes em partidas estratégicas. E o que aconteceu? O Ronaldo foi o artilheiro da Copa de 2002, o maior artilheiro naquela época de todos os tempos, de todas as Copas. Então, eis aí o resultado da disciplina, o resultado de um acompanhamento cirúrgico, né, de metas, de referências, de marcos de projeto. Importantíssimo, né, o empreendedor ele não vive de sonho. O sonho do empreendedor, como se diz, como falou Max Fillion, é um dos estudiosos aí do empreendedorismo, ele precisa ser um sonho estruturado. Então, planejamento é obrigação. Conhecimento em gestão é obrigação. Formação em gestão é diferenciação. Tá? Então, é importante a gente pensar nisso aí. Outra característica, busca de informações. Talvez
na minha percepção, enquanto consultor, enquanto professor, seja uma das mais importantes, porque se eu não tenho conhecimento, vou depender de quem tem. Se eu não tenho know-how, preciso de know-who, preciso de quem saiba, se eu não tenho, se eu não conheço. Então eu preciso buscar de maneira continuada as informações, as capacitações, o entendimento sistêmico em termos de visão geral do meu projeto, do meu empreendimento, enfim. Olha que está colocado aqui, dedica-se pessoalmente a obter informações de várias fontes, né, clientes, fornecedores, concorrentes, enfim, investiga pessoalmente como desenvolver seu projeto. Né? Mas olha o que está nesse terceiro pontinho aqui da transparência aqui do slide. Consulta especialistas para obter assessoria técnica necessária. Ou seja, eu não sou o dono da verdade. Isso é fundamental. O egocentrismo muitas vezes pode tomar conta do perfil do empreendedor, sobretudo se ele for muito bem sucedido. Ele se torna, inclusive, provavelmente centralizador. E isso é o grande pecado de muitas startups. Elas nascem, essas empresas incubadas aí nascem, chegam a um patamar de sucesso muito bom e se burocratizam, porque seus processos se tornam patriarcais, né, dado o seu tamanho. É como se aquela característica desbravadora se diluísse na medida em que a empresa cresce. Né? O Eric Rice, já citei esse autor pelo menos 3 vezes ao longo dos vídeos que até então nós postamos, fala muito sobre essa dificuldade, né, esse risco, e afirma que realmente é importante se criar, dentro do organograma de uma empresa, uma célula empreendedora. Né? No organograma formalizado, cujo foco é desenvolvimento de inovação, resolução de problemas, antecipação de problemas. Isso gera uma espécie de, abre aspas, de rebuliço importantíssimo na cultura da organização. De novo falando, baseado em aprendizagem, que ajuda no aprimoramento de processos, produtos, né, serviços, pessoas. Né? Então, acho eu que é alguém que tem essa característica, esse exemplo de buscar constantemente crescimento a partir do conhecimento, ser transformado pela informação, evoluir nesse contexto, é a figura aí do Barbosa. Né? O Barbosa, ele tinha tudo nas estatísticas sociais, características aí preconceituosas de nossa sociedade, de ser uma estatística, de ser mais uma pessoa que, por questões de sua raça, questões de suas origens, não seria vitorioso na vida, mas buscou realmente as oportunidades que lhe apareceram, correu atrás, estudou, né, se formou e chegou aí ao mais alto posto, né, da área jurídica aí do nosso país. Né. Além de tudo, é professor convidado em algumas instituições no exterior, fala 5 idiomas fluentemente. Né. Então é uma pessoa que é um exemplo no sentido de transformação pela educação. Isso é algo muito sério e muito necessário em nosso país tão carente de senso crítico para tanta coisa, não é? E vejam essa última foto aqui, a foto no canto direito inferior, na fase lá dos julgamentos do mensalão, houve uma foto fortuita, né, uma foto não programada, e olha só o que está acontecendo. O cidadão está lendo a Constituição. Provavelmente para melhorar sua argumentação, sua prolatação, né, como dizem aí os juristas, em relação ao que iria expor perante todo aquele processo. Né. Ele capitaneou isso aí de maneira, na minha visão, claro, isso é uma opinião de Gustavo, tá? Capitaneou isso de maneira muito magistral e foi uma espécie de virada de chave para algumas mudanças importantes que vêm acontecendo no país acerca pelo menos da denúncia, né? Pelo menos da denúncia, se não da punição, mas pelo menos da denúncia de tanta corrupção que assola esse país historicamente. Então eu acho que eis aí um exemplo importantíssimo, um exemplo empreendedor de busca por informação, de transformação, né, de resultados a partir da educação. Chegamos aí à etapa 8, né, a característica
de planejar e monitorar de maneira sistêmica seus resultados. Falávamos sobre meta e falamos no vídeo de liderança sobre autocracia, lembram? Pois bem, olha aí, planeja dividindo tarefas de grande porte em subtarefas com prazos definidos. Constantemente revisa seus planos, levando em conta os resultados que já alcançou e as mudanças circunstanciais. Existe uma teoria na administração que é a teoria das contingências, né? A teoria contingencial, que avalia o quanto o ambiente externo e outras variáveis podem afetar os resultados de um planejamento, demandando assim do gestor o plano B, o plano C, o plano D, né? Uma visão realmente de probabilidades, não é? Que possa fazer com que ele esteja preparado. E é exatamente isso que um bom planejamento precisa levar em conta. As situações possíveis, todas elas, enfim, todas as que puderem ser mapeadas, avaliadas. Né? No gerenciamento de projetos, por exemplo, um dos elementos é o risco. A gente falava sobre disposição para correr riscos, né? E dentro desse mapeamento de riscos, você tem a obrigação de criar para cada risco mapeado medidas preventivas e medidas corretivas, ou seja, de que forma eu controlo, eu evito do problema acontecer e de que forma eu resolvo rapidamente quando ele se estabelece. Então eu estou aqui entendendo essas mudanças circunstanciais e preparado para elas. E é um ponto crucial que consta nesse terceiro parágrafo aqui. Mantém registros, né? Sejam financeiros, sejam logísticos, sejam sistêmicos, enfim, sejam de produtividade. Manter registro. Empresa não vive sem memória. Projeto empreendedor não vive sem memória. Se eu não acesso informações anteriores, eu não diagnostico o momento atual de forma correta, de forma assertiva, e muito menos eu consigo prever, estimar situações futuras. Então não tem como eu me desprender desse olhar racional, racionalista, lógico, analítico do meu projeto. Tá? Então, planejar e monitorar é obrigação e uma característica técnica que muitos empreendedores não têm. Eles têm várias das outras características que a gente viu, eles são comprometidos, persistentes, percebem, olham oportunidades como ninguém, mas eles não têm um viés técnico, precisam buscar ter, precisam se cercar de quem tem, pelo menos, para que o sonho seja estruturante, para que o projeto seja alcançado de maneira tecnicamente exitosa. Então, isso aí é um ponto crucial. Acho eu que uma figura que representa bem essa característica é o João Carlos Paz Mendonça. Né? Ele, enfim, construiu um império a partir do negócio de seu pai. Né? Ele não era uma pessoa que foi empreendedora por necessidade. Né? Se classifica ao empreendedorismo quando da abertura de empresas, enfim, criação de negócios, como ele nasce por oportunidade ou por necessidade. No Brasil, eminentemente, a gente tem, obviamente, uma grande quantidade de empreendedores por necessidade, né? Dadas as nossas condições sociais, dados os números do desemprego, historicamente falando, não só agora, mas historicamente falando. Não é o caso do João Carlos. O João Carlos ele já era filho de um empresário que já possuía um mercado, né? Enfim, e o que ele fez? Ele transformou o negócio do pai dele em um império. Né? E existem muitos causos do João Carlos Paz Mendonça. Eu assisti há muitos anos atrás uma palestra dele e ele contava como foi o processo para decidir se desfazer, né, do Bom Preço, da marca Bom Preço, do negócio. Ele já era um bem-sucedido empresário do setor de varejo, presidia inclusive eventos internacionais, conhecia vários outros empresários tão importantes quanto ele de outros países e conversando com um amigo suíço, salvo não me engano, esse amigo ele, enfim, conversava com o João Carlos e dizia: rapaz, você trabalha muito, você tem pouco tempo para aproveitar a vida, você precisa começar a desacelerar um pouco, trabalhar processos sucessórios aqui para sua família, para que você possa aproveitar mais a vida. Eu quero muito que você passe o Natal
na minha casa nos Alpes. E o João Carlos já tinha propostas, né, dos holandeses para venda do grupo e tal, mas isso não era uma coisa muito fácil de ser decidida, e eis que esse amigo que o convidou tem um AVC ou um infarto, agora não me lembro, e falece, morre. Segundo ele, isso foi uma espécie de termômetro final para que ele decidisse se desfazer daquele negócio, né, daquele projeto. E ele fez, só que ele não fez de maneira aleatória. Vejam que é planejamento. Ele construiu um processo no qual todas as estruturas físicas das lojas continuavam pertencendo a ele. Ele vendeu marca, ele vendeu operação, mas ele não vendeu a infraestrutura. Então ele continuou tendo todos os aluguéis, ali, todas as lojas na região Nordeste inteira durante muitos anos, até o Walmart comprar dos holandeses e quebrar esse negócio, criar como condição da recompra, né, da outra compra, a eliminação dessa cláusula, vamos dizer assim. O João Carlos decidiu, com toda a bagatela que recebeu, investir em outras áreas, e hoje é um grande incorporador, é dono de mais de 10 shoppings pelo país inteiro, né, 2 shopping centers, centros gigantescos de compra. Né? Além de ter também uma construtora, ser sócio, salvo não me engano, do Grupo Cirela, né? Enfim, mora um pedaço do tempo aqui, outro pedaço em Portugal, e é um exemplo importante de planejamento. Né? É um empresário bastante virtuoso no que tange a essa qualidade empreendedora. Chegamos aí na persuasão, nessa capacidade que o empreendedor geralmente tem de encantar, de ter carisma, né? De superar barreiras informacionais com a sua argumentação, com a sua qualidade de convencimento. E é importante até dizer que muitas vezes nem existem muitas palavras. O que existe é um legado super bem sucedido, que fala por si só, convence por si só. Tem um dito muito propagado por aí e diz o seguinte, né, que se a palavra ela convence, o exemplo vai arrastar. Então, eis aí um ponto importante para a gente refletir. Né? Olha o que consta aqui no nosso material. Utiliza estratégias deliberadas, né, ou seja, planejadas previamente, para influenciar, para persuadir. Né? Percebe quem são as pessoas-chave, né, os formadores de opinião, vai até eles, né, para gerar esses seus objetivos, vamos chamar assim. Enfim, constrói, uma rede, né, de trabalho muito bem estruturada e muito mantida. Eu sempre costumei dizer como comercial, que é mais importante do que a venda é a relação que se constrói. Eu posso, de repente, não vender para aquele prospect, mas ele pode ser uma alavanca que vai me trazer outros clientes, outros negócios. Né? Então, eu mantenho a relação com ele, eu construo a relação com ele. E, como eu dizia também há pouco em outros vídeos, a boa relação é aquela que sempre será baseada em verdade, em ética, em transparência, em governança. Dessa forma, a gente cria laços de lealdade. E a lealdade é melhor do que a fidelidade, não é verdade? Então, nesse sentido, é importante que a gente, quando leia esse ponto 9 de persuasão, não traduza isso como oportunismo. Né? A palavra vendedor, por exemplo, já virou um palavrão, né? Tal qual a palavra coach, a palavra vendedor virou palavrão. Quando você pensa em vendedor, você diz, lá vem aquele cidadão com aquela conversa de vendedor, com aquela conversa para derrubar avião, não é assim? Bem, ele pode ter a conversa que tiver, se for verdadeira, se ele acreditar no que ele está expondo, na ideia que ele defende, não há nenhum problema, muito pelo contrário. Né? É uma virtude, é uma atitude empreendedora. E aí uma pessoa que eu trago aí, um exemplo, talvez atualmente ainda vivo, o maior comunicador, né, da história da televisão brasileira, na verdade, a figura do Silvio Santos, aí, batedor de recordes, né, que alcança aí várias e várias classes sociais, das menos abastadas às mais abastadas, enfim. É um homem, enquanto empresário também, muito bem sucedido, não no sentido da fortuna que amealhou, mas das reviravoltas nos seus negócios, né?
da reconstrução do império que ele sempre manteve, né? Um homem que não deixou, mas além do setor de comunicação, diversificou seus negócios, né? É um banqueiro também. Não é? Então, antes de mais nada, sempre foi um camelô, né? Continuou o camelô na televisão, né? E com muita honra e com muitos resultados. Então, ele sempre foi vendedor, ele sempre teve uma capacidade de persuasão importantíssima. E tem vários e vários causos aí. Né? Agora, recentemente, com o falecimento do Gugu Liberato, outro grande comunicador, vieram à tona várias situações, aí, vários exemplos. Entre eles, a história de que o Gugu estava para ser contratado pela Globo, já acertado, e o Silvio Santos foi até a Rede Globo conversar com o Bono para dizer: não vai. Já tinha contrato assinado, ele bateu o pé, ele não vai. E ele conseguiu convencer o Boni e o Gugu Liberato, e aí terminou que ele continuou no SBT durante um tempo, e depois é que ele saiu. Né? Mas, enfim, a figura do Silvio Santos, que também é cercada de algumas polêmicas, é claro, não estou aqui defendendo a causa de maneira cega, mas apenas trazendo um exemplo de comunicação e persuasão e de network, né? Importantíssimo, na figura aí do comunicador. Né? Chegamos aí à nossa última atitude empreendedora desse nosso segundo vídeo, essa continuação do primeiro vídeo. E essa figurinha aí do gatinho que tem como sombra o leão, é uma figurinha antiga da internet, né? Mas muito verdadeira. Você é o reflexo que você quer. E isso não é uma frase motivacional, não. Isso é uma frase que relata, transmite o nível da sua autoestima, da sua confiança. E é justamente isso. O empreendedor ele tem um nível de autoconfiança muito alto, muito fortalecido, muito bem estruturado. Né? E isso faz com que ele realmente não esteja vinculado a muitos limites. Né? Ele é independente. Ele busca, inclusive, essa autonomia constantemente. E isso pode ser, olhando um viés oposto, talvez até um problema. Imagine um funcionário empreendedor situado em uma empresa conservadora com sistemas muito rígidos de controle. Essa pessoa provavelmente vai sofrer muito, não vai passar muito tempo nesse ambiente organizacional mais tradicional, mais burocrático. Não é? Então é importante refletir, porque todas essas atitudes que eu tenho comentado com vocês, elas precisam de equilíbrio, precisam da dosagem correta de acordo com a situação. Não é? Então vejam só, mantenha o seu ponto de vista, mesmo diante de posições opostas, mas ele entende inclusive que vão existir resultados inicialmente desanimadores, mas ele confia tanto, ele expressa tanta confiança na sua capacidade, que ele está preparado para essas intempéries aí, para essa maré contrária aos seus objetivos. Né? Ele vai fazer uso da persistência, do comprometimento, do monitoramento sistemático, né? Dessa busca de superação e eficiência, enfim. Porque ele percebeu aquela oportunidade e agarrou e fez acontecer. Né? E provavelmente será vitorioso. Né? Dentre tantas e tantas histórias empreendedoras, você, meu amigo, minha amiga, você vai conhecer pessoas que fracassaram muito. Né? Em negócios que quebraram, depois se reinventaram. Isso é bastante comum, porque a vida é isso. Sobretudo nesse mercado tão cheio de reviravoltas, tão afogado em um overload informacional, não é tão cheio de práticas de rivalidade concorrencial assim discutíveis, não é? Com pessoas de cabeças tão diferentes, em um mercado que, pelo menos antes da pandemia, sempre foi globalizado, sem fronteiras, né? Ou seja, a concorrência nem sempre é leal no sentido de precificação, já que eu posso ter mão de obra mais barata na China, por exemplo. Enfim, é normal a gente escutar e conhecer as trajetórias e os altos e baixos dos empreendedores, dos projetos empreendedores. Mas a gente percebe que na balança sempre vão constar as vitórias com um peso muito maior do que os fracassos, ou como dizem alguns palestrantes motivacionais, as não vitórias, né? Que eu acho meio que uma balela mesmo, interessante. Fracasso é fracasso, mas o fracasso ensina muito. O que eu costumo dizer, e
antes de apresentar a última figura, que representa essa décima atitude aí, é que o medo, ele não é uma virtude que nos ensina, não. O medo, ele nos trava, nos engessa, nos limita. O que nos ensina é a prudência. É um exercício de inteligência emocional. É transformar o medo em uma alavanca de revolta. Revolta no sentido de enxergar, estudar aquilo ali para saber se aquilo realmente é tão problemático, tão contundente, tão amedrontador quanto parece ser. E aí está a questão da autoconfiança. Né? Então fica uma reflexão adicional para a gente. E aí eu trago a figura do Anderson Silva, que antes daqueles fatos que marcaram o fim da sua carreira, sempre representou uma figura muito equilibrada no sentido da autoconfiança, da determinação, né? Do equilíbrio, da exaustão, do foco nos seus resultados e tal. E era realmente um fenômeno. Né? Durante 7 anos, salvo não me engano, ou 8, não sei, ele defendeu seu título de maneira exitosa. Né? E o que aconteceu com ele? Houve aquela luta na qual ele foi nocauteado. Ele já tinha uma idade, salvo não me engano, 11 anos mais velho do que o seu oponente, e me parece ter subestimado o seu oponente, que foi mais rápido e o surpreendeu. O que é que eu quero dizer? Que excesso de autoconfiança é miopia, porque você não é melhor do que ninguém, né? Nem pior também. Então, o respeito faz parte da dosagem, né? O respeito ao contexto, o respeito ao tamanho do problema ou ao tamanho da meta, né? É algo que precisa ser ponderado, tá certo? Então, temos aí a conclusão, né, desse conteúdo de hoje, tá certo? No próximo vídeo, como está constando aí, a gente vai conhecer o que significa esse termo incubação de negócios, né? Vamos falar sobre alguns conceitos. Vou trazer um material muito interessante de um autor chamado Dolabella e de um outro chamado Dornelas, que é super legal, super didático. E vou falar um pouco para vocês sobre experiências minhas dentro desse universo da incubação de negócios, tá bom? Eu espero vocês aí na próxima semana com esse terceiro vídeo do mês, tá? E estamos caminhando para a nossa live. E já temos aí algumas inclinações fortes para o nome do canal, né? Lançamos a enquete está bombando, né? Estou muito feliz com esse engajamento dos nossos parceiros todos. E nós temos uma inclinação já bem clara de que nome vai batizar o nosso canal no dia da nossa live. É surpresa, só vou divulgar no dia da live, mas desde já agradeço, né, a participação de vocês. Né? E, por favor, né, independente de ideologia política, vamos nos cuidar, né? Vamos respeitar uns aos outros, vamos ser empáticos, vamos ser cidadãos, vamos usar a máscara. Um abraço grande para todos, foi ótimo, obrigado aí mais uma vez pela audiência de vocês, né? Até lá.